Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira, o solzinho saiu aqui na Bahia. Vamos gravar mais um vídeo que a gente chamou de Sextou com Livros. Esse livro de hoje também é especial, de um autor que eu gosto muito. O nome do livro chama-se Anos de Chumbo e Outros Contos. Então, como vocês estão vendo, é um livro de contos e o autor é Chico Buarque, né? Chico Buarque, eu acho que dispensa apresentações. De qualquer forma, eu vou falar um pouquinho aqui no final do livro. Tem aquele famoso sobre o autor, né? Que tem uma biografia dele que eu achei interessante. Agora, assim, para mim, no meu modo de entender, Chico Buarque, ele é o maior artista vivo brasileiro, quiçá da língua portuguesa, que eu não conheço aí todo mundo de Portugal, muito menos os angolanos e dos outros países, né, que falam português, né, os lusófonos. Muito bem. Então tem gente que discorda, né, de mim, mas tudo bem. Isso aí é livre, né? Obviamente, a arte é livre, né? E por falar em arte, só 2 minutinhos antes de falar um pouquinho sobre o autor, sobre arte, eu aprendi uma coisa interessante, que foram apenas 2 frases, né? Arte de um modo geral, né? Lato sensu, arte lato sensu. Eu aprendi de um professor meu, do Boaventura. Ele era lá do Colégio Cearense, Colégio Marista, onde eu fiz o meu curso primário e secundário, né? Antigamente era 1º e 2º graus, lá em Fortaleza, Ceará. Então aí, pelos idos da década de 70 do século passado, ou seja, 1973, 74, por aí, eu estava na 8ª série do antigo 1º grau e a gente tinha aula de artes, né? Esse colégio era fantástico, né? Hoje acabou, virou universidade, depois faculdade, depois acabou também, lá em Fortaleza, para tristeza de muita gente, de muito ex-aluno como eu, meu irmão e vários outros amigos, né? Então, no Colégio Cearense a gente estudava música, além de ensino religioso, obviamente, né? E todas as matérias que a gente estudava naquela época e hoje também, a gente tinha música, a gente estudava música e estudava também artes, né? Então, com esse professor eu aprendi o que era arte. E ele dizia em 2 frases apenas o que era arte. Olha que coisa interessante e bem sintética do que vem a ser arte, né? Ele dizia assim: a arte é a expressão do belo e o belo é subjetivo. Então aí matou tudo, né? Eu vou mostrar para vocês hoje, na sequência nesse vídeo, um dos livros assim interessantíssimos para mim, sabe? Os últimos que eu tenho lido, é um livro fininho, tem nem 200 páginas, 170 páginas por aí, mas um livro fantástico, né? E de um autor fantástico também para mim. Agora, por exemplo, tem gente que já não gostou desse livro, né? Leu e não gostou, amigo meu, tudo, e a gente respeita demais, porque é isso, né? A arte é subjetiva, então vai de cada um, né? Não só o livro, mas uma pintura, um desenho, uma música, na verdade, um teatro, uma peça, um filme, e por aí vai. Tudo quanto é arte é subjetivo. Agora, esse livro é muito bacana. E o autor, gente, é o famoso Francisco Buarque de Holanda, né? Que nasceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1944. 2 anos depois mudou-se com os pais, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda e Maria Amélia Castro Alvim, e os irmãos para São Paulo, onde o pai passou a atuar como diretor do Museu do Ipiranga. Em 1953, Chico e a família se mudam novamente, desta vez para a Itália, onde moram por 2 anos. No final da década de 50, influenciado pelo lançamento do disco Chega de Saudade de João Gilberto, o jovem Chico começa a compor e a tocar violão. Para além da música, ele se dedica à literatura. Aos 17 anos, olha só, 17 anos, publica suas primeiras crônicas no jornal da escola, o Colégio Santa Cruz. Em 1963, ele ingressa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Paulo, né? Mas abandona o curso 3 anos depois para se dedicar à música. Ainda bem, né, que ele abandonou a arquitetura. Aos 20 anos, em 1964, sobe a um palco pela primeira vez para apresentar Tem Mais Samba, né? Bela música, né? Essa aí todo mundo conhece. Música feita sob encomenda para o musical Balanço de Orfeu. Compositor, cantor e ficcionista, Chico Buarque é autor de das peças Roda Viva, de 1968, Calabar, escrita em parceria com Rui Guerra, em 1973, Gota d'Água, com Paulo Pontes, em 1975, e Ópera do Malandro, de 1979. Eu tinha esse disco, Ópera do Malandro, era lindo, em LP. Aí, por besteira minha, nessa mudança de tecnologia para CD, eu acabei vendendo no sebo na UNB, na época que eu fiz direito na UNB. Foi uma das besteiras que eu fiz na minha vida, me livrar de um bocado de LPs, hoje estão fazendo falta, né? Muito bem, só continuando rapidinho a biografia de Chico. Ele diz assim: a sua estreia na literatura foi com a novela Fazenda Modelo, de 1974.
seguida do livro infantil Chapeuzinho Amarelo, de 1979, esse eu tenho, já li, mandei para uma sobrinha minha lá no Rio de Janeiro. Ao publicar Estorvo, 1991, seu primeiro romance, Chico se consagrou como um dos grandes prosadores brasileiros. Dele, além de Estorvo, a Companhia das Letras lançou Benjamin, 1995, Budapeste, em 2003, Leite Derramado, em 2009, O Irmão Alemão, em 2014 e Essa Gente, em 2019. Em 2019, Chico Buarque venceu o Prêmio Camões pelo conjunto da obra. Sobre esses livros dele, gente, muito rapidamente, antes de entrar no que eu quero falar um pouquinho para vocês, eu li quase todos, né? Inclusive o Estorvo foi o primeiro, e eu confesso a vocês que eu não gostei muito do Estorvo. Entretanto, os demais eu gostei demais, né? E principalmente o Budapeste. O Budapeste, para mim, foi o melhor livro que eu li de Chico Buarque. Sabe, assim, pela inovação, pela criatividade dele, eu achei tão interessante que eu mandei logo um exemplar para minha filha que mora em Madrid e para os meus irmãos. Eu fiquei empolgadíssimo com esse livro, faz algum tempo que eu li. Ele foi lançado em 2003. O Irmão Alemão também eu li, O Leite Derramado é bem triste, né, mas também muito bacana, eu li também. E Essa Gente foi o penúltimo que ele fez, né, em 2019, logo depois que ele ganhou o Prêmio Camões. Tem gente que diz, tem várias pessoas que dizem que o livro Essa Gente é o melhor livro de Chico. Eu discordo um pouco. Eu acho que o Budapeste ainda é melhor, e até melhor do que esse que eu vou comentar hoje com vocês. O Budapeste, ocasionalmente, eu vou reler esse livro, porque é uma alegria você ler e reler um livro bom como esse, e vou comentar, fazer um vídeo aqui com vocês posteriormente. Então veja bem, esse livro aqui que eu quero comentar com vocês, Anos de Chumbo e Outros Contos, se a gente desavisadamente for olhar assim, vai dizer, pô, é tudo conto da época da ditadura e tudo. Não é, né? É apenas o último, são 8 contos apenas, né, nesse livro. É apenas o último, que é intitulado Anos de Chumbo, né, que dá título ao livro, que realmente é um conto a respeito, se passa, né, ficcionalmente, obviamente, na época da ditadura. Sobre o gênero literário conto, eu acho que eu já falei um pouquinho aqui sobre isso, mas é interessante, é um gênero interessante, que para mim, ele fica no meio do caminho, sabe? Ele fica entre a crônica e entre o romance, né? Então, assim, em nível de graduação, para mim, né, e de dificuldade e de beleza, no texto, vamos dizer assim, produzido, vem a carta, que é a epístola, que é a coisa mais simples, né? Todo mundo escreve, inclusive eu, bastante, né? Crônicas, aqui e acolá eu me atrevo também, né, que normalmente isso aí são coisas verídicas, vamos dizer assim, né? A crônica pode ser um pouco ficcional, mas não é, normalmente não é. São coisas da realidade, do dia a dia e da experiência do autor. Aí vem o conto, o romance e a poesia, né? Então o conto, para mim, ele fica entre a crônica, é uma crônica longa, ou o romance, que é um romance curto, né? Mas é ficcional. Aí vem para mim a dificuldade, né, da escrita e a beleza, né, de quem faz um conto, quem consegue produzir um conto, né? E o romance, obviamente, que aí sim, né? Aí é a literatura mais profunda ainda, não é verdade? E a poesia, para mim, que é a literatura das literaturas, né? A mais bela, a mais difícil e a mais bonita, né? Para mim, né? Então, esse livro do Chico, gente, que são esses 8 contos, né, muito bem escritos, eu digo a vocês que, para mim, o que classifica um livro como bom, um livro ficcional de contos e romances, é a criatividade. Então, assim, apesar da gente ler nas entrelinhas, e às vezes nem tanto nas entrelinhas, né, esse tipo de livro, a gente entende que a criatividade é o fator preponderante, né, nesse tipo de literatura. E o Chico, nesse livro, exerce isso com a beleza, né, com a tranquilidade e com a profundidade, rapaz, de cair o queixo. Então, assim, como eu disse no início, né, tem gente que não gostou do livro, eu respeito demais, né, mas eu achei um livro belo. O título dos contos, só para vocês terem ideia, que eu não vou falar aqui, mas obviamente não vou ler nenhum, mas para vocês terem só ideia do que é, né, alguns são realmente autobiográficos, vamos dizer assim, a gente entende que é autobiográfico, né. Primeiro, Meu Tio, depois O Passaporte, depois Os Primos de Campos, depois Cida, depois Copacabana, depois uma bela homenagem que ele faz num conto muito interessante e lindo a Clarice Lispector, né? O título do conto é Para Clarice Lispector, com Candura. Depois tem O Sítio e, por último, sim, tem o conto chamado Anos de Chumbo, que dá título a esse belo livro. Assim, e ele é traspassado de poesia também, né? Quando o cara é bom, como é o caso de Chico e vários outros autores, né, brasileiros, da língua portuguesa, ele coloca a ficção dele, o conto e o romance, acaba tendo passagens pinceladas, que não é todo, né, o caso de vários aí, poético, né, mas tem um pedacinho aqui que eu queria mostrar para vocês, bem pequenininho, desse conto aqui, chamado, um conto já no meio do livro, chamado Os Primos de Campos, em que ele fala uma frase aqui que eu achei interessantíssima, extremamente poética, né, ele diz assim, ó: uma única vez ouvi
de um delegado amigo de minha mãe que o meu irmão tinha que puxar no futebol, mas o assunto morreu ali. Se eu forçar a memória mais e mais a fundo, até onde ela encosta na imaginação, procuro meu pai e quando muito consigo enxergar uma sombra. Eu achei isso uma poesia linda, né? Quer dizer, você forçar a memória mais e mais a fundo, até onde ela encosta na imaginação. Fiquem em paz, gente. Obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Por favor, comente o que desejarem, curta o vídeo, se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda e coloque o sininho para receber as notificações. Forte abraço.